Olá e bem-vindos ao Novo Fogo, o podcast da Pulmonal, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Viver com cancro do pulmão traz desafios em todas as dimensões e a dimensão económica não é exceção. No episódio de hoje vamos falar sobre como conciliar a doença com a vida profissional e refletir algumas questões práticas de foro financeiro que podem surgir. E para dar fôlego a esta conversa, temos connosco a doutora Cláudia Teixeira, licenciada em Serviço Social pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, mestre em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, assistente social na Unidade Local de Saúde de Santo António desde 2020 e a prestar colaboração ao Serviço de Oncologia desde 2022. Novo Fogo é um podcast da Pulmonal, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. A segunda temporada, Viver com Cancro do Pulmão, tem o patrocínio da Regeneron. Terceiro episódio, Trabalho e Finanças, manter a normalidade. Doutora Cláudia, muito bem-vinda a este episódio. Obrigado pela sua presença. Eu queria começar por refletir consigo sobre aquilo que é a inevitabilidade de que o diagnóstico de cancro do pulmão trazer uma série de desafios e um impacto muito, muito notório na vida profissional e na disponibilidade financeira. Que desafios são esses que um diagnóstico como este traz? Sim, efetivamente, um diagnóstico da doença, como é o cancro do pulmão, traz um impacto muito significativo em todas as dimensões da nossa vida, quer a nível físico, decorrente da doença e do tratamento, a nível psicológico, com ansiedade, medo de sofrimento, ao nível espiritual, com perda de fé, surge muitas vezes aqui a questão de porquê a mim, e também a nível social, onde se enquadra a questão profissional, que tem um impacto muito significativo na nossa vida, não é? Para a maioria dos cidadãos, a questão profissional é uma forma de sustento, quer para si, quer para a sua família, mas também é uma forma de nós desempenharmos papéis sociais. Ao estabelecermos relações profissionais, relacionarmos com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, com entidades parceiras e, por isso, estabelecemos várias relações sociais. Muitas vezes um diagnóstico de cancro do pulmão implica uma incapacidade para trabalho e, além destas relações sociais ficarem suspensas, também faz com que os nossos recursos financeiros fiquem diminuídos, porque o doente vai passar a beneficiar do subsídio por doença, e o subsídio por doença, ainda que varia de acordo com a duração e o tipo de doença, vai ser sempre inferior ao nosso salário. Ou seja, vai estar entre os 55% e os 75% do nosso salário base, tendo em conta que esse salário também não inclui os complementos, como por exemplo o subsídio de alimentação. Ou seja, há efetivamente um impacto significativo na redução dos recursos financeiros, para além de que muitas vezes a doença oncológica também nos traz um aumento de despesas, quer despesas com a medicação, por exemplo, com as deslocações para as consultas e os tratamentos, e também associadas, por exemplo, a tarefas que a doença pode causar uma limitação, e por isso eu vou, por exemplo, ter que contratualizar um serviço para me limpar a casa, porque eu não tenho essa capacidade física para o fazer, ou até para as atividades de vida diárias, como por exemplo alguém que me confeccione as refeições, ou que me ajude na minha higiene pessoal. E tudo isso acarreta também custos. A verdade é que o diagnóstico e a interação inicial com a entidade patronal é o ponto de partida para aquilo que é para aquilo que são alguns dos desafios que surgem na evolução subsequente. Como é que se deve fazer essa comunicação com a entidade patronal? E aproveitava desde já para lhe perguntar se há alguns direitos que os doentes com cancro do pulmão devam ter conhecimento. Sim, no que diz respeito à comunicação, o colaborador deve apresentar na empresa o certificado de incapacidade para o trabalho, a fim de justificar a sua ausência. Hoje em dia, com a questão eletrónica, o cruzamento de dados, por exemplo, com a Segurança Social, normalmente é automático, mas importa também estar atento e perceber se esse certificado de incapacidade para o trabalho efetivamente chegou à Segurança Social, para assegurar que possa beneficiar do subsídio por doença. No que diz respeito aos direitos e apoios específicos, efetivamente, os doentes oncológicos têm alguns direitos que são semelhantes, são os mesmos que
os doentes com uma incapacidade e uma deficiência, nomeadamente o direito ao subsídio por doença, o direito à proteção no despedimento discriminatório e direito à adaptação ao posto de trabalho. Depois, os doentes oncológicos e os familiares têm efetivamente alguns direitos específicos, nomeadamente o doente oncológico tem possibilidade a ter dispensa de regimes de trabalho prejudiciais, por exemplo, estão dispensados do trabalho noturno, dispensados de ter que fazer horas extra. E depois existem outros direitos mais direcionados aos pais de crianças e jovens com cancro, ainda que o cancro do pulmão seja pouco significativo nas crianças e jovens, estes dizem respeito a todos os pais com crianças e jovens com cancro e que dizem respeito à possibilidade de pedir uma licença de assistência ao filho, que pode ir entre 6 a 4 ou 6 anos, de 6 meses a 4 ou 6 anos, dependendo da situação, e também estes pais têm direito ou possibilidade de aderir ao teletrabalho desde que compatível com as suas funções. Eu gostaria também aqui de destacar outro apoio mais no âmbito a familiares, que diz respeito ao estatuto de cuidador informal não principal, quando os familiares poderão ter a possibilidade de prestar apoio ao doente. Eu queria só fazer aqui um parênteses, porque quando nós falamos de prestações sociais, é importante ter em consideração que antes de fazer qualquer requerimento, as pessoas devem estar informadas de quais os requisitos de cada uma. Existem várias prestações sociais, cada uma com os seus requisitos. Influenciam-se mutuamente. Às vezes, uma pessoa pode beneficiar ou de uma prestação ou de outra, por isso é preciso analisar sempre caso a caso para que possam depois tomar decisões informadas e aquela que mais lhe convém até no momento, porque às vezes há essa possibilidade de optar. Para além disso, além do regime de segurança social, e existem outros regimes, nomeadamente a Caixa Geral de Apresentações, e por isso cada pessoa tem sempre que, junto às entidades a que elas pertencem, digamos assim, informarem-se destas prestações sociais e dos seus direitos, a fim de poder tomarem as decisões o mais consciente possível. Mas voltando aqui ao Estatuto de Cuidador Informal não principal, que é uma das prestações que também é bastante complexa, porque faz uma distinção entre cuidador informal principal e cuidador informal não principal. Neste caso, eu falo apenas do não principal, pois permite à pessoa estar a trabalhar e ter alguns benefícios tendo este estatuto. Dando aqui um caso concreto, se calhar para ser mais fácil compreender. Por exemplo, uma pessoa que tem uma atividade profissional, tem o seu pai com 70 anos, já reformado, que neste momento tem um diagnóstico de cancro do pulmão. O pai, tendo em conta o impacto da doença, fica debilitado e precisa da ajuda deste filho para o auxiliar na higiene pessoal, por exemplo. Tendo em conta esta dependência, o doente solicita outra prestação social que diz respeito ao complemento por dependência, em que é submetido a uma junta médica para que avalie efetivamente a dependência. É-lhe atribuído o segundo grau de dependência, ou seja, estão reunidos aqui os critérios que permitem a este filho pedir o estatuto de cuidador informal. Existe efetivamente aqui alguma complexidade. Para se pedir alguma prestação é preciso que outros requisitos estejam presentes. Pronto, este filho, tendo esta possibilidade, faz o requerimento do estatuto de cuidador informal e depois pode beneficiar efetivamente de alguns direitos, nomeadamente uma licença anual de 5 dias para prestação de apoio ao pai. Pode também pedir trabalho a tempo parcial, passar a trabalhar a tempo parcial. Fica também dispensado da necessidade de trabalhar, de fazer trabalho suplementar e também tem alguma proteção em caso de despedimento discriminatório, assim como também tem possibilidade de optar por um horário de trabalho flexível. Muito bem. E, doutora Cláudia, regressando um bocadinho àqueles desafios todos que enumerou na primeira pergunta que eu lhe fiz, depois que tipo de recursos é que existem, para além destas questões que acabou por já ir explorando, que outros recursos que muitas vezes os doentes nem pensam neles, nem se recordam que são possibilidades. Que recursos é que existem no nosso país para dar resposta às dificuldades que vão surgindo no contexto da doença? Sim. Eu distinguiria aqui, ou separaria por 3 situações: os direitos, as prestações sociais e depois algumas entidades também a que prestam apoio aos doentes oncológicos. Começando pelos direitos, eu destacaria aqui o atestado médico de incapacidade multiusos. O doente oncológico pode requerer na unidade local de saúde em que é acompanhado,
é-lhe atribuído automaticamente uma incapacidade de 60%, válida por 5 anos desde a data de diagnóstico. Após a obtenção deste atestado, o doente deve apresentá-lo em algumas entidades, nomeadamente nas finanças, pois permite-lhes beneficiar de alguns direitos fiscais, ou seja, o IRS é tributado a uma taxa menor, ficam isentos de alguns impostos, nomeadamente o imposto sobre veículos, o imposto na circulação. Devem apresentá-lo também na unidade local de saúde, a fim de poderem, por exemplo, beneficiar do apoio de transporte hospitalar, da isenção de taxas moderadoras, neste caso mais especificamente as do serviço de urgência, porque as outras acabamos por estar isentos. Também para poderem beneficiar das próteses, por exemplo, a prótese mamária, a cabeleira, também é uma entidade importante em que devem apresentá-lo. Também apresentar na entidade patronal, a fim de poderem fazer valer os direitos que falámos anteriormente, e também junto da Segurança Social, até porque algumas prestações sociais dependem também deste atestado. Agora, em relação às prestações sociais, enumero aqui algumas, das quais também já falámos: o subsídio por doença, a prestação social para a inclusão, esta efetivamente é atribuída a doentes até aos 55 anos e é obrigatória a existência do atestado médico de incapacidade multiusos para poder beneficiar desta prestação social. Depois temos a pensão por invalidez, quando se verifica uma incapacidade permanente, e o complemento por dependência, quando a pessoa tem uma dependência, sendo que neste caso os beneficiários têm que ser já pensionistas, já têm que ser reformados ou pensionistas por invalidez. E o Estatuto de Cuidador Informal, também, que já falei um pouco, o cuidador informal principal, a pessoa é apenas cuidadora, depois o não principal em que pode acumular a questão profissional com o cuidado ao outro. Ao nível das entidades, eu destacaria aqui a Liga Portuguesa contra o Cancro, até pela sua abrangência a nível nacional e pela diversidade de respostas que presta. Eles prestam apoio ao nível económico, alimentar, apoio a nível da psico-oncologia, apoio jurídico, entre outros apoios. E destacaria também, e muito direcionado para a parte profissional, o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia. O objetivo deles é precisamente este: ajudar pessoas com uma alteração da sua funcionalidade a reintegrarem a vida social e profissional. Inclusivamente, eles têm um programa que se chama mesmo Recuperação de Capacidades ou Recuperação de Competências após doença oncológica. Muito bem, e se calhar agora fazendo aqui uma pausa nas questões mais técnicas, que gostava de lhe perguntar que conselhos daria a um doente com cancro do pulmão que pretende manter alguma normalidade no meio de tantas incertezas, de tantas barreiras logísticas e económicas. Que conselhos daria? Bem, se me permitirem, eu daria aqui alguns conselhos, se calhar, que todos devemos ter a título de prevenção. Não só para o caso de um diagnóstico de uma doença oncológica, mas sim também para qualquer eventualidade que nos possa surgir. Nomeadamente, constituirmos um fundo de emergência financeiro, que segundo os especialistas em literacia financeira deve ir de 6 a 12 meses das nossas despesas mensais, e o facto de termos este fundo de maneio vai nos permitir que alguma tranquilidade e alguma margem de manobra para quando, no caso, o surgimento de uma doença oncológica, tenhamos alguma tranquilidade. Outro conselho será ter a carreira contributiva regularizada, para evitar que fique efetivamente totalmente desprotegida ou quase desprotegida. Infelizmente há situações em que as pessoas optam por não ter esta situação regularizada, fazem os chamados biscates e depois ficam mesmo muito desprotegidos numa situação de doença. Alertava também para as pessoas com crédito de habitação terem bem claro o tipo de seguro de vida que contratualizam, porque muitas vezes este seguro tem aquelas especificidades e é importante pelo menos terem presentes quais são as condições que contratualizam, qual é a percentagem de incapacidade que efetivamente está contratualizada e que lhes permite ou não ativar o seguro, se efetivamente é só essa incapacidade que é suficiente ou se para além da incapacidade que é pedida existem outras cláusulas que são pedidas, a fim de evitar surpresas. No acompanhamento que eu tenho prestado aos doentes, tenho percebido que muitos deles têm muita dificuldade em ativar o seguro de vida porque são muito exigentes e acabam por
não poder fazer valer essa possibilidade ou esse direito que achavam que tinham. Depois, a nível dos conselhos gerais, acho que é importante definir rotinas, ainda que flexíveis, porque nós sabemos que o impacto dos tratamentos varia de pessoa para pessoa e nunca sabemos muito bem como vamos reagir, por isso é importante definir rotinas. Pode ser coisas simples, ler um livro, ouvir uma música ou simplesmente apreciar uma paisagem se a disponibilidade ou a disposição não permitir mais. Outro conselho, e para quem, por exemplo, está à vontade com as novas tecnologias, podem aproveitar para fazer formação, adquirir novas competências. Hoje em dia existem cada vez mais formações disponíveis online, possíveis de fazer em regime assíncrono, ou seja, a pessoa pode ir fazendo à medida que tem disposição para tal. E depois também muito importante seria criar oportunidades de participação social. Como falei já anteriormente, há rotinas que se quebram, não é? Deixamos de ir ao trabalho, deixamos de ter relações com as pessoas que normalmente tínhamos, e é importante evitar o isolamento e por isso criar novas oportunidades de relação social. Podem ser coisas simples, como participar numa caminhada que o município organiza, ou associarem-se, por exemplo, a associações de apoio a doentes, que muitas vezes promovem atividades e que de interesse para os doentes oncológicos, como workshops, palestras. Acho que o importante é não focar na doença, mas tentar integrar a doença na vida de cada um. E obviamente cada um, dentro dos seus gostos e interesses, vai conseguir definir a melhor estratégia para si. Muito bem, a quantidade de apoios que referiu, de oportunidades, de ajuda, num contexto que é verdadeiramente muito exigente. Falamos de um volume de gastos, de pequenos gastos, mas que se acumulam de uma forma sucessiva. Os apoios para esse tipo de gastos adicionais, para esse tipo de exigências, para o tipo de barreiras que se podem encontrar em contexto profissional, são muito complexos. Pergunto-lhe, há alguma forma de os doentes reverem, se calhar até com mais detalhe, aquilo que temos discutido até agora? Existem recursos para ajudar a gerir toda esta burocracia que está implícita a este tipo de processos? O que eu aconselho é, efetivamente, sempre aconselharem-se com alguém especializado no âmbito do serviço social, até por esta questão dos direitos e das prestações sociais. E podem fazê-lo diretamente junto da Segurança Social, na unidade local de saúde em que estão a ser acompanhados, quer a nível hospitalar, quer dos cuidados de saúde primários, ou através de outras entidades que também têm técnicos de serviço social, nomeadamente os municípios e as juntas de freguesia. Acho que será sempre uma mais-valia a fim de se esclarecerem, porque efetivamente é preciso sempre haver uma avaliação caso a caso. Outra opção, acho que as associações de apoio aos doentes também fazem um ótimo trabalho. Posso dar como exemplo a Associação Terra dos Sonhos, que tem um programa chamado WeGuide, em que consiste num guia em saúde, ou seja, um profissional que acompanha o doente e a família durante um período de tempo, em que o objetivo é proporcionar qualidade de vida e bem-estar, e faz parte destas tarefas ajudá-lo nesta gestão, quer com a agenda das consultas, dos tratamentos que têm, e também nestas questões mais práticas e burocráticas de acompanhar o doente da Segurança Social, por exemplo, para fazer um pedido de uma prestação social. Muito bem. A verdade é que muitas vezes o doente terá que optar ficar sob o certificado de incapacidade para o trabalho, a designada baixa médica, ou manter-se em funções profissionais a 100%. Quão importante seria haver um maior acesso a um regime de regresso ou manutenção do trabalho de uma forma mais adaptada, mais fisiológica? Sim, infelizmente neste momento isso não é possível, mas acho que seria uma mais-valia poder haver uma opção híbrida, digamos assim, da pessoa ir de forma progressiva reintegrando o mercado de trabalho. Infelizmente, mesmo ao nível de subsídio por doença, por exemplo, existem exigências, nomeadamente a pessoa só pode sair de casa para frequentar os atos médicos, não é? As consultas e os tratamentos, ou pode sair durante um determinado período do dia, desde que isso também esteja indicado no certificado de incapacidade para o trabalho. Eu percebo que existe esta necessidade de existirem normas que garantam a correta utilização dos serviços e evitem aproveitamentos indevidos, mas assim como existem mecanismos para fiscalizar estas situações, acho que também
poderiam ser criados mecanismos para fiscalizar uma integração no mercado de trabalho de forma parcial. E, na minha opinião, isto traria vantagens para todos, quer para o doente, porque de uma forma progressiva iria reintegrando o mercado de trabalho, percebendo as capacidades que tinha, aumentando o seu sentimento de utilidade e a sua autoconfiança. Seria também bom para a empresa, porque é mais fácil para uma empresa reintegrar uma pessoa que já fazia parte da empresa do que contratar outra pessoa, além de que também seria uma oportunidade de mostrar a sua responsabilidade social. E por último também seria, na minha opinião, uma vantagem para a segurança social, pois poderia haver aqui uma possibilidade de diminuírem os custos com as prestações sociais. Se a pessoa tem possibilidade de integrar o mercado de trabalho de forma parcial, se calhar falo-á mais rápido do que se tiver que assumir essa tarefa a tempo inteiro. E que palavra gostava de deixar às entidades empregadoras que pretendam ser mais solidárias e inclusivas para doentes que tenham cancro do pulmão? Esta questão de criarem um ambiente mais solidário e inclusivo a nível para os doentes oncológicos integra-se muito facilmente na responsabilidade social interna das empresas. De um modo geral, a responsabilidade social das empresas tem 4 dimensões, digamos assim: a interna, direcionada aos colaboradores e ao ambiente da empresa; a externa, mais direcionada para a comunidade, através, por exemplo, de parcerias com instituições sociais, com patrocínios que muitas vezes fazem a projetos culturais; a nível ambiental, em que visam efetivamente diminuir ao máximo o impacto ao nível do ambiente; e económica, onde promovem práticas de comércio justo, promoção de trabalho digno, entre outras. Por isso acho que aqui a responsabilidade social interna é uma forma de efetivamente garantir, não só está previsto já existem já evidências científicas que isto não se trata de um custo, mas sim de um investimento estratégico, uma vez que traz várias vantagens para a empresa, nomeadamente atrai e fixa talentos, aumentando assim a competitividade da empresa e, consequentemente, a produtividade. Diminui também o absentismo, ou seja, se eu tiver a capacidade ou a possibilidade de ter um horário de trabalho flexível, possivelmente eu vou conseguir conciliar muito melhor este horário de trabalho com uma necessidade de ir a uma consulta, por exemplo, e vai evitar que eu tenha que faltar. Promove também um ambiente organizacional mais saudável, o que também vai aumentar a produtividade, além de que também melhora aqui a reputação empresarial com valores éticos, que atraem mais consumidores à empresa, mais investidores. Por isso, alguns exemplos que eu posso dar é mesmo as empresas adaptarem as condições de trabalho ao doente que teve eventualmente alguma alteração da sua funcionalidade. Podem criar, por exemplo, um espaço físico mais agradável na empresa para que permita à pessoa ter um momento de pausa num lugar tranquilo. Proporcionar apoio social aos colaboradores e familiares. Seria muito bom que as empresas também pudessem ter assistentes sociais. Infelizmente isso não é raro, existe só, ou seja, as grandes empresas é que têm esses técnicos, mas acredito que com a complexidade dos problemas sociais que cada vez se verifica mais, isto será uma prática que estará mais presente a curto prazo, acho eu. E também podem criar, desenvolver com o colaborador um plano de carreira, não é? Muitas vezes esta alteração de funcionalidade implica uma alteração do meu projeto de profissional que eu tinha, e ter algum técnico também que os auxilie nesta questão será sempre uma mais-valia. Outra sugestão que daria era, efetivamente, por exemplo, também poderem recorrer a entidades como o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, que eles inclusivamente também têm informação direcionada às empresas em que os capacitam e auxiliam nesta questão de ajudar os colaboradores a reintegrarem-se profissionalmente. Perfeito. Doutora Cláudia, muito obrigado.